Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Bom dia a todos vocês. Obrigado, pastor. Sempre é uma alegria estar aqui nessa comunidade querida, de gente pecadora, mas que ama Jesus. E a Jane mais uma vez está comigo aqui. Obrigado, Jane, por você estar aqui comigo. Sempre é uma alegria ministrar a palavra de Deus, servir a Deus, ocupar o púlpito e ensinar a palavra de Deus. E nós temos um tema muito interessante hoje, né? Eu já agradeço o meu querido pastor Giovanni por esse convite gracioso de estar aqui, e a você que está acompanhando a programação, o culto pela internet, que Deus também, a palavra de Deus alcance o seu coração aí também. Irmãos, eu gostaria de convidar, nós vamos fazer uma série de reflexões. No livro de Mateus, capítulo 17, nós vamos começar Mateus 17, 1 a 8. E hoje nós vamos falar o seguinte tema, ou título: Elias, Moisés e a igreja, qual a relação? Moisés, Elias e a igreja, qual a relação? O que tem a ver? Essas duas figuras clássicas da Bíblia, com Cristo e com a igreja. Então, eu quero falar para vocês fiquem à vontade. Se alguém quiser fazer uma intervenção no que eu estiver falando, levante a mão. Pastor, não entendi direito isso aí. Pastor, eu tinha uma compreensão desse jeito. Fica à vontade, se eu souber responder, vou responder. Se eu não souber responder, vou ter a humildade de dizer, eu não sei tudo, eu sei um pouco. Ok? Mas é importante a sua manifestação, caso você não entenda algo que eu for falar aqui. Isso aqui é uma palestra, né? Não é um sermão, é uma palestra. O sermão vai ser hoje à noite. Então, se você tiver alguma dúvida sobre o que eu falar, levante a mão. E se você que está ouvindo aí, assistindo pela internet, quiser fazer a pergunta aí a minha secretária que está ali vai observar certinho, ela me traz as perguntas aqui, eu vou responder quem também está assistindo pela internet. Amém, queridos? Amém? São 9h37, pastor, nós temos até 10 e... Ixi, vamos lá então. A transfiguração. Mateus 17, verso 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, mais ou menos 600 metros de altura. E foi transfigurado diante deles. E o seu rosto resplandecia como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, a outra para Moisés e a outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. E aproximando-se deles, tocou Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, a não ser Jesus. Interessante esse texto. Ele é uma porta aberta para muitas informações precisas e preciosas sobre todo o Antigo Testamento, a relação com o Novo Testamento, a relação da pessoa com Jesus e a relação com a igreja. Parece que não, gente, mas às vezes a falta da percepção e a falta da uma leitura mais dinâmica das Escrituras, a gente vai observando que a Bíblia, ela tem os pontos que uma liga ao outro, uma liga ao outro, uma liga ao outro, e você vai observando que ela é uma coisa absolutamente fantástica. Nada escapa à Bíblia. Nada está escrito na Bíblia que não tenha um motivo, até uma vírgula, um tio, uma letra que for, ela tem uma razão porque ela está ali. E esse texto de Moisés e Elias, que a gente admira, que a gente gosta, inclusive eu fiz referência a esse texto alguns meses atrás, quando eu falei sobre o céu. As pessoas falam muito, mas qual é a relação disso aí com tudo que está acontecendo?
E mais, qual é a relação com o que está acontecendo na vida de Jesus naqueles dias? Então, eu gostaria de levar essa informação para vocês, porque essa transfiguração, ou o rosto dele resplandecia, a Bíblia aqui fala que Jesus foi transfigurado, no grego metamorfoses, que é mudar de forma. Uma forma não humana, uma forma absolutamente sobrenatural. Uma forma que os discípulos ainda não tinham visto em Jesus. Talvez eles já estavam andando com Jesus um ano e meio por aí, 1 ano e 8 meses, quando aconteceu esta sessão, essa visão. E o Cristo, ele foi metamorfoseado, ele foi transformado em algo glorioso. Não é? E o texto, e a palavra traduzida, transfigurado, ou seja, ele mudou a sua perspectiva física, ele mudou a sua perspectiva, e até mais, porque o Moisés e Elias estavam em glória ali. Então, você vê, é uma reunião apoteótica. Né? E aí a gente vai ver por que aconteceu esta visão. Agora tem um detalhe, irmãos. Moisés, que aparece aqui, ele tinha vivido 1.400 anos antes desse fato. E o Elias, ele tinha vivido cerca de 850 anos antes desse fato. Por aí a gente começa a observar uma coisa muito fantástica. Não é o tema que eu vou trazer para vocês, mas é só para vocês terem noção. Moisés e Elias já tinham desaparecido da história, por mais que a vida deles foi um mistério. O Moisés morre, mas ninguém descobre o seu corpo. E o Elias, ele é arrebatado, ele é levado ao céu numa carruagem de fogo, e com certeza um corpo corruptível não poderia entrar no céu. Então aí quando eu imagino, o Elias está subindo, ele passa, o ar é rarefeito e aí ele apaga. Então, de uma certa maneira, tanto Elias quanto Moisés morreram. Mas interessante que o texto vai dizer que eles estavam conversando com Cristo. Então significa que, para aquele que crê, ele continua vivendo em outro tipo de existência. Então, não é verdade a interpretação que se diz que morreu aqui e acabou. É como se desligasse a luz. Não, não é verdade. A vida continua. A vida do ser humano é uma vida que está além da compreensão. Nós somos seres diferentes de todos os outros seres, principalmente dos animais. Os animais têm corpos, mas não têm espírito. O homem tem corpo e tem espírito, ou uma parte imaterial dentro dele, o que faz parte do ser dele. Por isso que quando morre um homem, morre um animal, a visão que o Salomão tem é que acontece a mesma coisa. Mas a gente sabe também que a revelação de Deus é progressiva, e Salomão não sabia o que acontecia depois da morte. Ele foi o único homem no Antigo Testamento que se aproximou um pouco mais da realidade, quando ele diz: o Espírito volte a Deus que o deu. É a única coisa mais forte no Antigo Testamento de uma pessoa sábia que vai dizer o que acontece com vida após a morte. Porque o judeu em si, ele não tinha noção do que acontecia. Ele só sabia que o camarada morreu, acabou aquilo ali. Inclusive, há alguns salmos que dizem assim: quem da sepultura te pode louvar? Bom, a gente sabe que a vida continua além da sepultura, mas não era a visão que eles tinham naquela época. Então, Moisés e Elias conversando com Jesus, então diz então afirma que de fato a vida continua, mesmo quando a gente fecha os olhos desse mundo. Né? Isso é um detalhezinho apenas. Mas vamos lá. Perguntas? Ok? O ponto de enfoque que eu tenho nesta manhã no estudo é esse aqui. Moisés e Elias representam o ministério de Cristo, a obra de Cristo e o sacrifício de Cristo. Então eu vou repetir. Moisés e Elias representam o ministério de Cristo, a obra de Cristo e o sacrifício de Cristo. Em primeiro lugar, Moisés e Elias ministravam à sombra da cruz. Moisés e Elias ministravam à sombra da cruz. Eu gostaria de ler um texto, os irmãos vão escutando por gentileza. Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 diz assim: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás.
segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo, não ouvireis mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse, falaram bem aquilo que disseram, suscitar-lhes-ei um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes fará tudo o que eu lhe ordenar. Então a gente começa a perceber aqui que o Moisés, ele é uma pessoa que ele acredita com todo o coração que o Senhor vai enviar um profeta semelhante a ele. Ele não tem noção de quem, como e quando, mas ele sabe que o Senhor está preparando um profeta semelhante a ele. É a visão dele, claro, que a gente sabe que ele é bem maior que Moisés. Mas na visão de Moisés, era uma pessoa a qual o próprio Moisés ministrava à sombra da cruz. Ou seja, meus irmãos, tanto Moisés quanto Elias, eles viveram numa época em que eles estavam esperando a promessa. Agora, olha que interessante, isso aqui é ponto pacífico em todos os textos que você vai ler. A pergunta que eu vou falar para vocês, fazer para vocês é essa. Quem Moisés representa? Quando a gente fala de Moisés, o que vem na nossa mente? O que vem na sua mente? Pode dizer? Quando fala de Moisés, como pronuncia o nome Moisés, o que vem na sua mente? A lei. Ponto. Você olha para Moisés, você vê a lei, está na cara dele, é o desenho do Moisés. É a lei. Então, aqui, nessa visão de Mateus 17, o Moisés, ele está representando a lei. E Elias, o que vem na sua cabeça quando você está pensando em profeta? Qual foi o maior profeta do Antigo Testamento? Elias. Então, preste atenção. Isso é importante. Moisés e Elias são representações de todo o Antigo Testamento. Porque toda a lei está baseada em Moisés. E o Elias, ele é o representante máximo de toda a categoria profética. Interessante, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, que o Elias, o ministério do profeta Elias é ressuscitado em João Batista. Não João Batista é a reencarnação de Elias ou coisa parecida. O ministério de Elias, ele é ressuscitado em João Batista. Então, quando você vê Moisés e Elias conversando com Cristo, de quem que a lei tratava? A lei tratava do seguinte: você está pronto para morrer. Você quer saber por que você morre? Porque você não vive isso aqui. Eu falei sobre a lei esses tempos atrás, aqui, eu acho que mês passado. Por que a gente morre? Por causa disso aqui, ó. Você não cumpre isso aqui. Você quer agradar a Deus? Quero. Cumpra isso aqui. Não, eu não posso. Mas então você tem que cumprir isso aqui. Então, quando a gente observa a lei, então o objetivo da lei é de fato mostrar para nós que eu não posso. A condição de eu me restaurar, a condição de eu me recondicionar e a condição de eu ser aceito diante de Deus é cumprindo essa lei. Se eu não cumprir essa lei, eu não sou aceito por Deus. E se eu não for aceito por Deus, eu não tenho condição de ter nenhuma relação com Ele. Então, a lei é o máximo da vontade de Deus. Você quer viver bem diante de Deus? Cumpra a lei. Qual é o problema? Ninguém consegue cumprir a lei. Por quê? Porque, de fato, todos nós somos transgressores da lei. Mas olha só o que diz a Escritura, alguns anos mais tarde, pela pena do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 10, versículo de número 3. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Porque o fim da lei é Cristo. Moisés representa a lei,
A lei, o fim dela é Cristo. Com quem eles conversavam? Com o fim da lei. Ou seja, o que Moisés está falando para Jesus? Eu sei, ou pelo menos imagino. Tudo que eu falei de ti está na tua mão agora. O meu ministério foi em cima de ti. O Senhor me chamou e o Senhor me deu a lei, mas era tu que iria cumprir a lei. O próprio Moisés, que foi o homem que teve a revelação de Deus, ele estava debaixo dessa lei. E o interessante é que, quando Deus deu a lei para Moisés, na mente dele, ele é o príncipe do Egito. Mas quando Deus dá a lei para Moisés, Deus tira o poder de Moisés. Até você tem que estar sujeito a isso aí. Você não está acima disso aí. Quem está acima disso aí sou eu. Você está abaixo disso aí. E você vai ministrar naquele que virá. É quando chegam os dias de Jesus Cristo ser levado ao sacrifício, Moisés chega para conversar com ele. E Deus fala assim, vai lá Moisés conversar com ele. E Moisés vai lá prestar serviço a Cristo. Então, Deus deu a lei para Moisés dar ao povo, e a gente sabe pela Escritura que o fim da lei é Cristo. Quando eu me vejo completamente incapaz de cumprir a lei, eu corro para Cristo. Por quê? Cristo é o fim da lei. É nele. Então, o Moisés, ele ministra a sombra da cruz. Ele tem a lei na mão. Ele apresenta a lei para o povo. E a lei leva para Cristo. E o Elias? Elias foi o mais notável de todos os profetas. Eu posso até dizer que pela relação que ele está tendo com Jesus naquela visão, na visão para os discípulos, mas aquele fato que aconteceu lá naquele monte, nós estamos vendo que o Elias, ele é o chefe de todos os profetas. Qual foi a maior profecia, o maior peso da profecia? Qual foi? As profecias messiânicas. Todas as profecias, elas têm 3 funções. O castigo no cativeiro, a volta do cativeiro e a vinda do Messias. Todas as profecias giram em torno desses 3 temas. Não tem outro tema, esses 3 temas. E o mais importante desses 3 temas é o Messias. Mas qual é a importância dos outros 2 temas? Porque se o povo continua a andar com idolatria, não teria Messias. Então Deus, ele protege a promessa do Messias, enviando Nabucodonosor, aproximadamente no ano 606, antes de Cristo. E Nabucodonosor prende o povo, escraviza o povo, porque Deus assim o quis, para salvar a promessa. Mas o povo não ficaria lá para sempre. Depois o povo voltaria. Ezequiel vai falar isso muito claramente, Ezequiel capítulo 37, Vale dos Ossos Secos. Então você tem as 3 profecias, na verdade, depende de uma. E é a mais importante, a vinda do Messias. Quem é o chefe dos profetas? Elias. O que Elias está falando para Cristo? Tu és o cumprimento daquilo que nós falamos. O que Moisés e Elias estão falando com Jesus? Estão prestando honra. Estão prestando glória. Estão prestando submissão. Por quê? Porque Moisés e Elias ministravam a sombra da cruz. É uma coisa que Deus escolheu para eles, para esses 2. Então veja, Jesus veio cumprir a lei para a Elisângela. E o próprio Cristo é o cumprimento da lei. Então, a lei em Moisés. E a profecia que os profetas fizeram foi para se cumprir o Messias chegando, para salvar a cada um de nós.
Quem é Moisés e Elias naquela hora conversando com Cristo? É a lei e os profetas. Ou seja, quem é que está conversando com Cristo? Todo o Antigo Testamento. Você sabe o que é isso? Todo o Antigo Testamento está ali falando com Cristo, porque o Cristo é todo o Antigo Testamento. Eu vou ler alguns versículos aqui para vocês vão ficar assim, uau. Jesus disse em João 5,39, num debate teológico com os rabinos: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Nesse debate com os rabinos, Jesus está falando o seguinte: se vocês estudarem mais um pouco, porque o tema das Escrituras é vida eterna. E se vocês estudar mais um pouco, e se vocês colocarem de lado a opinião pessoal que vocês têm, vocês vão ver que as Escrituras falam de mim. E essa é a afirmação do Cristo. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. O que Jesus está falando aqui para os seus debatedores? Está dizendo aqui, ó, Davi cantou de mim. Moisés falou de mim. Os profetas falaram de mim. Eu estava lá. Tudo que está na Escritura está por minha causa. Então, estude, examine, porque vocês vão ver que as Escrituras falam de mim. As Escrituras do Antigo Testamento é um testemunho eterno de Deus para as reivindicações messiânicas em Cristo. As Escrituras falam de mim. Elas falam sobre o nascimento do Cristo, Isaías, o ministério terrestre, Isaías, a maneira como morreria, Salmo 22. Existem 300 profecias messiânicas do Antigo Testamento, só profecias, 300 profecias. Quantas se cumpriram? Vocês sabem? Todas. O que Moisés e Elias vão falar para ele? Tudo foi cumprido. Nosso trabalho foi bem feito. Tu estás aqui. Percebe a profundidade disso? Então veja, meus irmãos e irmãs, Jesus Cristo, em Lucas capítulo de número 4, ele vai dizer assim, quando ele lê um texto de Isaías 61, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Então, que outra maneira Jesus está no Antigo Testamento, além das profecias? O Antigo Testamento usa o termo anjo do Senhor de forma intercambiável com relação a Cristo. Em Gênesis capítulo 18, o Senhor Jesus aparece a Abraão em forma humana. Tem encontros tangíveis com a divindade espalhada por todo o Antigo Testamento. Gênesis 16, Gênesis 22, Juízes 5, 2 Reis 19, Daniel 3, 25. Mas também tem outras maneiras pela qual Cristo está no Antigo Testamento. Moisés pode ser visto como um tipo de Cristo. José pode ser visto como um tipo de Cristo. O Moisés faz uma serpente de bronze no deserto, que o Cristo depois vai fazer essa mesma conexão. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem, as leis e os profetas falam de Cristo. As Escrituras do Antigo Testamento falam de Cristo. O Filho de Deus não está apenas no Novo Testamento, mas ele é peça viva e vital no Antigo Testamento. Jesus Cristo é o Messias prometido de Deus, desde o nascimento virginal em Belém, Isaías 7, a permanência no Egito, Oséias 11, seu ministério de cura e esperança, Gênesis 3,15, 1 João 3,8, e a sua ressurreição, Atos 2,31. Jesus Cristo é o tema do Antigo e Novo Testamento. Jesus Cristo é a razão da Bíblia, ele é a palavra viva. A Bíblia inteira é um farol que nos aponta a reconciliação com Deus na pessoa de Cristo. Moisés e Elias ministravam a sombra da cruz. Perguntas? Os irmãos estão entendendo bem? Ok? Agora nós vamos ler Lucas capítulo 9.
Lucas, capítulo de número 9, a partir do versículo 28. E em segundo lugar, primeiro lugar, Moisés e Elias ministravam à sombra da cruz. Em segundo lugar, Moisés e Elias sabiam sobre a cruz. Lucas 9, 28 diz assim: cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, quando ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que os dois varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória. Preste atenção. E falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Olha esse finalzinho. Moisés e Elias falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. O que esse texto que o Lucas nos apresenta diz? Que Moisés e Elias mostram que estavam cientes do plano de Deus e a conclusão do Messias prometido. Então veja, o que Moisés e Elias vão conversar com Jesus naquele dia? Eles vão falar sobre a cruz. Porque de uma maneira muito sobrenatural, e irmãos, isso é uma coisa fantástica. A gente, quando pensar no céu, a gente não pode pensar com as categorias humanas. E a gente, quando pensa sobre Deus, não podemos pensar com as categorias humanas. Vocês já viram que ela fala assim, se eu fosse Deus, essa raça já não existia mais. Ainda bem que você não é Deus, né? A gente pensa em Deus com as nossas categorias. Mas é um erro pensar em Deus com as nossas categorias. Quando a gente pensa no céu, a gente tem que mais ou menos ver os vestígios da Bíblia e nos indicar o que de fato está acontecendo. Pergunto eu, como que Moisés e Elias vão falar do Cristo sobre a cruz? Porque no céu não tem mais mistério. No céu tudo é revelado. Você pode afirmar isso? É uma dedução lógica. Moisés e Elias estão conversando com Jesus e falando sobre a morte do Cristo. Peraí. Ora, o Moisés e Elias, nos seus ministérios na terra, eles estão sabendo que são ministros daquele que viria, mas eles não têm noção. Mas quando eles chegam no céu, Deus vai revelando tudo para eles. Eu quero ler um texto em Hebreus capítulo 11, que diz assim, 11:13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade lembrasse daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Irmãos, todos estes morreram na fé, está falando do capítulo da fé, sem ter obtido as promessas. Ou seja, Moisés e Elias morreram numa fé inabalável, sem contudo experimentá-la. E como Moisés e Elias representam todo o Antigo Testamento, lei e profeta, de uma maneira que a gente não tem com o que ficar perguntando, não é? Deus permite que a alma de Elias e Moisés venham falar com Cristo. Sabe o que eu penso, pastor Giovanni? Como Moisés e Elias são representações do Antigo Testamento, todos os salvos do Antigo Testamento estão sendo representados por Moisés e Elias. Todos eles creram na promessa, sem contudo ver. Mas Moisés e Elias estão vendo o que não viram.
Eu imagino Moisés e Elias, quando acaba aquele momento em que eles voltam para a eternidade, eles falam: vimos o que a gente não via. Conversaram com Cristo. E veja, falavam sobre a sua partida. Em João 5,46 diz assim, ó, porque, Jesus falando, porque se de fato cresces em Moisés, também crereis em mim. Porquanto ele escreveu a meu respeito. Como é que Moisés escreveu a respeito do Cristo? Ele só falou da lei. Ele só falou da lei. O fim da lei é Cristo. Aí ele vai dizer, se porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Lembra daquele texto, eu preguei aqui, eu acho. O Lázaro que está no inferno, o rico que está no inferno, Dives, né? O nome dele de acordo era Dives. Ele faz um apelo para Abraão. Manda que alguém saia daqui e fale para os meus irmãos. Qual é a resposta de Abraão? O que Abraão fala para eles? Eles têm Moisés. Espera aí. O Abraão viveu antes de Moisés. O Elias viveu bem depois de Abraão. Como é que Abraão tinha notícia dos dois? Eles têm Moisés e Elias. Quem é Moisés e Elias? A lei e os profetas. Quem eram a lei e os profetas? O Antigo Testamento. A quem o Antigo Testamento apontava? Vamos fazer a matemática? 1 mais 1? 2? 2 mais 2? 5? Aliás, 4? Preste atenção. Eles têm Moisés e Elias. Como é que Abraão sabia dos dois? E mais, pastores? Como que o Abraão sabia que Moisés e Elias tinham mensagem salvadora? Ele ficou sabendo disso quando? Quando, gente? Quando ele chega na eternidade. Que coisa linda essa escritura. Ele tem Moisés e Elias. Escutem Moisés e Elias, porque Moisés e Elias fala de quem? Do Cristo. Não é lindo isso aí ou não? Então, Moisés e Elias aparecem com Jesus durante sua transfiguração para simbolizar a lei e os profetas. Olha só o que Jesus Cristo fala para os discípulos no caminho de Emaús. Lucas 24, 25. Lucas 24, 25. Honestos e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas falaram. Não era necessário que o Cristo sofresse essas coisas e encontrassem em sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes as Escrituras tudo a seu respeito. Que coisa fantástica, né? Que coisa maravilhosa. Jesus encorajou os discípulos a seguirem a regra de ouro. Ele disse, pois isso resume a lei e os profetas. Mateus 7,12. Mateus 22,40. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Atos 13,15. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes, irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Atos 24,14. Porém, confesso-te que segundo o caminho, aqui chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e os profetas. Atos 28, 23. Havendo-lhe marcado um dia, vieram um grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Quem conversa com Jesus naqueles dias? Moisés e Elias. Amém, irmãos? Alguma pergunta?
Esteja à vontade. Sim, por favor. Veja, ok. O texto diz que Jesus conversava com Moisés e Elias. Foram os curiosos que foram lá. Jesus não chamou ninguém. Pensa bem, os camaradas estão de noite. Foi boa a sua pergunta. Os caras acordam de madrugada, 2 da manhã. Eles não tinham luz elétrica, artificial. Tem um clarão lá. Eles chegam lá, o Pedro meio bêbado de sono, chega lá, se interfere na conversa, que ele não foi chamado, ele deu uma de bicão. E ainda, eles falando de coisas eternas, o Pedro ainda fala, deixa eu dar uma ideia para nós aqui. Vamos fazer uma tenda, uma será para o senhor. Tenda onde? Eles não estavam com nada. Vamos fazer 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Quer dizer, Pedro não foi chamado, mas apareceu lá de bicão e ainda deu ideia para aquela reunião apoteótica eterna. Então, eles viram. Uhum. Não, na verdade, eles estavam conversando com quem já tinha morrido. Porém, não era nenhum tipo de sessão espírita, não era nenhum tipo de paganismo. A Bíblia diz no livro dos profetas que o Senhor fala: todas as almas são minhas. O Senhor faz o que Ele quiser. Ele não está subordinado às leis que Ele criou, porque as leis que Ele criou é para nós. Ele está acima. Ele faz o que Ele quiser. Assim como você faz o que você quiser com a tua roupa. Se você quiser doar a tua roupa, você pode doar. Se você quiser pegar essa sua blusa que você está vestida e rasgar ela, você também pode fazer isso. Se você quiser pegar essa sua roupa e retalhar na tesoura, você pode fazer isso. O que te pertence, você faz o que você quiser. E ninguém tem nada que dizer nada para você. Todas as almas são minhas. E, por propósito divino, o Senhor mandou Moisés e Elias para falar com aquele a qual Moisés e Elias profetizaram a vida inteira. Para falar com aquele que todos os heróis da fé acreditaram, mas nunca se concretizaram a experiência com o próprio Cristo. Entende? Então, o que eu observo nisso aí, minha irmã? Que sessão espírita, quem faz é o ser humano. E de acordo com a Escritura está proibido. Deuteronômio 18. Porém, como as almas são todas do Senhor, então é do Senhor. Pronto. É a mesma polêmica de 1 Samuel 28 com relação ao Samuel. Não, mas aquilo ali foi uma farsa. Deus não ia deixar o Samuel sair e... se Deus quisesse. Deus não está... Presta atenção, Deus não está subordinado ao que eu creio. Ele é soberano, ativo e faz o que Ele quiser. A gente só obedece. Então, às vezes, como eu já te disse, a gente tem que olhar para as coisas de Deus, não com as configurações da terra. Ok? Então, Moisés e Elias estão ali, representam a lei e os profetas, representam todos os justos do Antigo Testamento que morreram sem ver as promessas. E ali eles estão tendo aquele momento. Ok, minha irmã? Obrigado. Alguma pergunta a mais? A presença da eternidade. O conhecer de Pedro, sem que houvesse uma apresentação formal. Como é que o Pedro sabia que era Moisés e Elias? Ô, Pedro, já que você já chegou, vem cá, deixa eu te apresentar aqui 2 figuras importantes. Viu, ô, Elias? Olha, grandes importâncias para Elias conhecer Pedro, né? Isso aqui é Pedro. Viu? Como é que ele sabia que era Moisés e Elias? Presença da eternidade. A presença da eternidade, ela não tem mistério e não tem segredo.
A presença da eternidade faz a gente se conhecer quem a gente foi lá quando estiver na glória eterna. A gente vai saber quem nós fomos. E mais, vamos saber e ter plena consciência de tudo que aconteceu. E o Moisés e Elias vêm a esse mundo por ordem de Deus para falar com o próprio Cristo. E graças a Deus que aqueles 3 capial lá acordaram naquela hora. Se eles não acordam, a gente não tinha esse testemunho. Né? E último lugar. Então, Moisés e Elias, eles ministravam a sombra da cruz. Moisés e Elias sabia sobre Cristo, a morte da cruz. Em terceiro lugar e último, Moisés e Elias concluíram seus ministérios em Cristo. Vamos em Lucas 16, 16. Lucas 16, 16. Diz assim a palavra de Deus. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. A lei e os profetas. Quem representava a lei? Moisés. Quem representava a profecia? Elias. Ou seja, Moisés e Elias terminaram o ministério na pessoa de Cristo. Não precisa mais de Moisés e Elias. Por quê? O Cristo está aqui. Temos alguém maior que Moisés? Temos alguém maior que Elias? O próprio Cristo. A própria profecia que eles relataram, né? O que Jesus quis dizer quando ele disse a lei e os profetas duraram até João? O que ele quis dizer com isso? Porque Moisés e Elias cumpriram a sua missão. O Cristo veio e agora tem uma novidade do mundo, o reino de Deus. Mateus 3, 1 a 3. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Então, João Batista, ele é esse último, ele é o último profeta do Antigo Testamento e é o que está, ele está no meio do Antigo e do Novo Testamento. Então, Moisés e Elias ministraram até João Batista. Aí você vai perguntar assim, mas e João? Quem de fato era João? Você sabe quem de fato era João? Vamos ler quem era João? Vamos ler Mateus capítulo 11. Mateus capítulo de número 11. Versículos 7 a 10. Eu vou pedir que alguns irmãos, por favor, leiam esses versos de 7 a 10 de Mateus 11. Alguém pode ler? Verso 8. Nove. Dez. Preste atenção, obrigado, irmãos que leram. A fala do Cristo aqui, ela é interessante. Versículo de número 9. Mas para que saíste? Para ver um profeta? Sim,
Eu vos digo, e muito mais que um profeta. O que é ser mais que um profeta? Vamos voltar atrás. João Batista era filho de quem? Do sacerdote Zacarias. Qual era a função original de João Batista? Sacerdote. Mas eles compararam ele ao quê? Profeta. O que Jesus quer dizer aqui? Muito mais que um profeta. Ele está exercendo o papel de profeta, mas ele é mais do que um profeta. Ele é um sacerdote. O sacerdote estava onde? Presente aonde? Na lei. Quem é o representante da lei? Moisés. Estão percebendo? Agora, olha que interessante. João está batizando. Jesus vem para ser batizado. Quando ele observa Jesus, o que ele fala para Jesus? Tem uma coisa errada aqui. Eu não posso te batizar. Eu que tenho que ser batizado. O que Jesus fala para ele? João, me batiza para que a justiça seja feita. O que tem a ver justiça de Deus com batismo? Por uma razão. E uma razão muito interessante. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote sacrificava pelos pecados do povo. E ele sacrificava o animal, ele punha a mão no animal, sacrificava o animal, para que as pessoas tivessem os pecados perdoados. O João Batista, quando ele batiza Jesus, é o sumo sacerdote de Deus que toca no cordeiro. No outro dia, quando ele batiza Jesus, ele fala, eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Aham, exatamente. Em João Batista, as duas funções se complementavam. Por isso que Jesus diz que ele é mais do que um profeta. Amém, irmãos? Alguma pergunta? Vou sentar aqui um pouco. Moisés e Elias ministravam à sombra da cruz. Moisés e Elias. Deixa eu ver aqui. Moisés e Elias sabiam sobre a cruz e o ministério deles terminou, concluído em Cristo. Detalhe, viu, irmãos? Detalhe. Lá em Apocalipse, capítulo 11, quando ele vai dizer assim, darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São essas duas oliveiras e os dois candeeiros, que se acham de pé diante do Senhor e da terra. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca. Devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Eles têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Essa profecia em Apocalipse 11, que fala de Moisés e Elias, eles representam a igreja que estará pregando o evangelho nos dias do anticristo. Moisés e Elias representam a igreja, porque a igreja, ao pregar o evangelho, ela denuncia pecado. Moisés denunciou Faraó. Elias denunciou Acabe.
Então, quando a gente olha para esta visão que Mateus relata, é muito além do que a gente imagina. Amém, meus irmãos? Alguma pergunta? Tem alguma pergunta da internet? Não? Que Deus nos abençoe. A palavra está com o pastor Giovanni. Glória a Deus. Amém? Quantos foram abençoados aí? Dão glória a Deus. Coloque-se de pé na presença do Senhor. Cante comigo. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os meus olhos sobre mim me enchem da tua